Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, dia 20 de fevereiro de 2013, às 14 horas, na Assembleia Legislativa, Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva dos depoimentos sobre Edgar de Aquino Duarte, desaparecido em 73. Convidamos para compor a mesa o doutor Sérgio Suyama, procurador regional do Ministério Público Federal e responsável pela ação criminal contra agentes de Estado, acusados de serem responsáveis pelo desaparecimento forçado de Edgar de Aquino Duarte. Se houver algumas pessoas que o acompanham, boa tarde. Vamos convidá-las também para a mesa. Ah, é? Tá bom. Eu queria convidar a Amélia Teles para acompanhar os trabalhos aqui da mesa. Não, o senhor vem do caso... Ele é Denis Casimiro. Ele vai falar no caso do Denis Casimiro. Não, ainda o caso dele. Mas se eu quiser... Não, mas pode ficar sentado. Fica aqui. Depois você Tá bom. apresenta ele é testemunha do assassinato, da prisão, Tá. do assassinato Não, do normal. Denis. Eu só queria dizer que o pessoal da Comissão da Verdade de Pernambuco, que veio acompanhar os casos dos pernambucanos aqui, Collier, Santa Cruz e o Edgar de Aquino Duarte, esperamos que essa relação continue e que... Exatamente. Né? Então, vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado. Foi um intercâmbio excelente. Fala no microfone, lógico. Mas só fala a Comissão da Verdade de Pernambuco para efeito de gravação. Comenta aqui. Não, fica tranquilo, ele é super organizado, esse menino aí. Mas pode falar do microfone. Eu queria dizer, deputado, que a Comissão de Pernambuco, Dom Helder Câmara, tem tido a colaboração de grandes parceiros. E um parceiro fundamental para os nossos trabalhos tem sido a PFDC. E o doutor Sérgio Suyama tem dado uma contribuição infinita a todas as solicitações que nós fizemos, ele nos enviou, e tem sido um colaborador, uma pessoa que não só nós admiramos pelo trabalho que faz aqui em São Paulo, mas como referência nacional desse grupo do trabalho do PFDC, e que, para Pernambuco, tem sido um grande colaborador. Que hora o senhor tem que sair daqui? Eu vou ouvir o depoimento. Ah, vai, então fica aqui conosco. Obrigado. Fica aqui conosco. Fica ao lado do doutor Sérgio. Obrigado, gente. Que é isso, né? É só o reconhecimento, né, gente? Também estamos recebendo os procuradores da casa, doutor Carla Legeskov, e vamos continuar, nosso companheiro Maximino, o delegado da Democracia. Vamos lá? Depois nós vamos ter o caso Denis Casimiro, que nós vamos convidar o senhor para depor. Ainda nós estamos terminando o caso anterior. Tá? O senhor veio, quantas horas o senhor viajou para chegar aqui? Quanto tempo foi de viagem? Para chegar aqui? Quantas horas de viagem? 7 horas. Que ele mora em Votuporanga. Veio como voluntário de Votuporanga, 7 horas de viagem, para depor aqui na comissão. 7 horas, de ônibus. Sérgio Suyama, com a palavra. Alô? 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 Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite formulado pelo deputado Adriano Diogo, em nome da Comissão Estadual da Verdade. É realmente um prazer, uma honra estar aqui na Assembleia Legislativa. Eu também fui funcionário, trabalhei aqui nessa casa, então é sempre um prazer poder voltar aqui à Assembleia. Também gostaria de agradecer as palavras gentis que o Manuel, da Comissão da Verdade de Pernambuco, me fez. A Comissão da Verdade de Pernambuco também tem um papel muito importante na investigação de fatos do nosso passado triste, não muito distante. Bem, então eu fui convidado hoje para contar um pouco o que nós apuramos em relação ao caso do Edgar Aquino Duarte. Antes de apresentar propriamente o caso, eu queria só fazer uma introdução
para dizer um pouco qual é o nosso papel, ou qual é o papel do Ministério Público Federal nesses casos relacionados a graves violações a direitos humanos cometidas durante o regime militar. Como vocês sabem, em dezembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos editou uma sentença contra o Brasil, condenando o Estado brasileiro a investigar todas as graves violações a direitos humanos cometidos durante o regime militar. Essa sentença ela foi proferida no âmbito do caso da guerrilha do Araguaia. Então, em princípio, ela a Corte analisou o caso da guerrilha do Araguaia, mas nos pontos resolutivos da sentença, especificamente nos pontos 3 e 9, a Corte Interamericana ela ampliou esse escopo da sentença para o fim de determinar que outras graves violações a direitos humanos não previstas, não contidas naquele caso inicial da guerrilha do Araguaia, fossem apurados. Então, o que disse a Corte Interamericana? Ela disse que não só o Estado brasileiro deveria apurar criminalmente os casos dos desaparecidos do Araguaia, mas disse que o Estado brasileiro deveria apurar também todas as graves violações de direitos humanos cometidos durante o regime militar. E disse mais, ela diz que que o Estado não poderia nem invocar a lei de anistia de 79, nem a prescrição penal para fins de impedir a responsabilização dos autores, dos agentes de Estado, autores de graves violações de direitos humanos durante esse período. Então, a partir dessa sentença da Corte, o Ministério Público Federal, lendo a sentença da Corte, entendeu que ele era um dos destinatários do Estado brasileiro em relação a esse conteúdo da sentença, que é importante ressaltar, não é um parecer, não é uma opinião, não é uma recomendação, é uma sentença judicial editada por uma corte internacional a qual o Brasil reconhece o caráter vinculante de suas decisões. Então, o Ministério Público Federal falou, olha, a corte, há uma decisão judicial condenando o Estado brasileiro a investigar, e nós, do Ministério Público Federal, que somos o órgão responsável por promover as ações criminais que dizem respeito aos crimes cometidos pelos servidores da União, temos o dever de promover, então, a responsabilidade criminal dessas pessoas que praticaram esses crimes. Então, esse entendimento do Ministério Público Federal, que não é um entendimento meu, não é um entendimento dos procuradores ABC, é um entendimento institucional da Câmara Criminal do Ministério Público Federal em Brasília, da Procuradoria-Geral da República, determinou, então, que fossem instauradas investigações e promovida a responsabilização criminal desses agentes. Então, nesse intuito é que então foram instauradas diversas investigações em andamento. Nós estamos para publicar um relatório sobre esses 2 anos de atividade de persecução penal do Ministério Público Federal nesse assunto, e eu trago para vocês a notícia de que já estão instaurados, com um número aqui eu trouxe também para a Comissão da Verdade, os procedimentos instaurados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Marabá, em Pernambuco, a respeito dos crimes, e essas são as investigações criminais, então não estamos mais falando da responsabilização civil, e esse é o avanço, estamos falando, então, das responsabilizações criminais desses agentes aqui. Então, aqui há uma lista com todos os procedimentos já instaurados, inclusive o do Dimas Casimiro, do Denis Casimiro, que é o caso, não, o irmão dele é o Dimas. O Dimas é irmão do Denis. Hoje vai ser apresentado o caso do Denis Casimiro. Sim, mas nós temos o Dimas. Agora, existe o Dimas Casimiro. Então, nós temos aqui dentre as investigações, uma delas, precisamente, refere-se ao Dimas Casimiro de Abreu. Então, nós temos hoje em andamento 193 investigações instauradas no Brasil, sendo 136 na Procuradoria da República do Rio de Janeiro, 136, 53 na Procuradoria da República em São Paulo e as demais nas outras localidades, especialmente em Marabá, onde se apura o desaparecimento, em um único procedimento, o desaparecimento das pessoas do PCdoB na região do Rio Araguaia. Tem uma cópia, posso também, Manuel. Então, a nossa atividade de investigação, como é que ela funciona? São instaurados procedimentos de investigação criminal específicos para cada vítima ou para cada evento. Então, o caso da guerrilha do Araguaia é tratado como um evento, mas, por exemplo, o sequestro do Edgar Aquino Duarte é tratado como um evento específico e individual.
A morte do Alex de Paula Xavier Pereira e do Gelson Reichert, que ocorreu na mesma circunstância, é tratado, então, num procedimento também específico. Então, é esse o nosso modo de trabalhar no Ministério Público. Nós instauramos investigações criminais e tentamos recuperar os documentos daquela época, através do acesso aos arquivos públicos, Arquivo do Estado e Arquivo Nacional, e também a oitiva de testemunhas que sejam capazes de informar sobre fatos relativos a esses casos que nós estamos investigando. Aqui em São Paulo já foram ouvidas cerca de 20 testemunhas, já ouvimos diversos ex-presos políticos, inclusive há algumas testemunhas do próprio caso do Edgar Aquino Duarte. Estou vendo aqui o Damião também que chegou, também, que foram roladas e foram ouvidas pelo Ministério Público, e também em relação aos outros casos que estão em andamento. Então, além dos ex-presos políticos, nós temos ouvido também pessoas que são apontadas como delatoras ou como cachorros dos órgãos de repressão. Nesse sentido, nós já ouvimos 2 dessas pessoas que são apontadas como cachorros, no intuito não de responsabilizá-los diretamente, mas no intuito de saber para quem eles trabalhavam, ou seja, quem eram os agentes que estavam ali na linha de frente, né, das buscas e dos interrogatórios, para então poder ouvi-los e depois responsabilizá-los criminalmente na medida da sua responsabilidade. E também temos ouvido agentes da repressão penal. Ouvimos o próprio réu desta ação, que é o Carlos Alberto Augusto, foi ouvido pelo Ministério Público. Também foram ouvidos agentes que, ao longo da história, informaram, ou delataram, ou relataram fatos que eles teriam presenciado. Ouvimos o Marival Chaves Dias do Canto, que deu uma entrevista desde 92, né, dizendo que ele havia participado ou havia ouvido certas coisas, ou havia visto certas coisas, e também ouvimos o Cláudio Guerra, os 2 no Espírito Santo, que também, num livro recente, diz que ele teria levado vários corpos de ex-presos políticos para serem incinerados numa usina de cana de Campos de Goytacazes. O próprio caso que foi tratado aqui do Fernando Santa Cruz é um dos casos que é mencionado pelo Cláudio Guerra como um dos corpos que teriam sido levados para Campos de Goytacazes, nessa usina de cana do ex-governador. Então, nós temos ouvido todas essas pessoas e tentando, então, recuperar essas histórias do passado, nesse intuito muito específico, criminal, de responsabilização dos agentes. Então, o nosso objetivo é menor, nesse sentido, do que o objetivo da Comissão da Verdade, da Estadual da Verdade, no sentido de que nós não temos a intenção, a pretensão de esgotar ou de apurar vários aspectos relacionados à ditadura militar nesse período. O nosso escopo é um escopo mais prático, mais pragmático, de tentar verificar o crime ocorreu, e quem foi o responsável, se o crime ocorreu, e quem foi responsável por esse crime ocorrido, que ainda esteja vivo, que possa ser responsabilizado. Então, é esse o nosso intuito. Nesse intuito, então, como eu estava dizendo, nós temos essas investigações em andamento, 136 na Procuradoria do Rio de Janeiro, 53 em São Paulo, e em São Paulo, dessas 53, 2 viraram ações penais. O caso do Edgar Aquino Duarte, que vai ser tratado hoje, e depois eu fui convidado novamente, não é isso, para falar do caso do Aloísio Palhano, acho que era segunda, né? Segunda? Acho que é segunda-feira, para tratar do caso do Aloísio Palhano. Então, eu vou, feita essa introdução, eu vou, então, fazer uma referência aos fatos que foram apurados em relação ao caso do Edgar Aquino Duarte. Eu trouxe aqui para a comissão, e também trouxe mais 10 cópias, uma cópia da denúncia da ação penal que foi ajuizada e também dos documentos materiais, além das provas testemunhais que estão citadas, dos documentos que estavam arquivados no Arquivo do Estado, comprovando o sequestro de Edgar Aquino Duarte no DOI-CODE e depois no DOPS. Então, eu queria, então, entregar uma cópia para a comissão. Deputado. Também uma cópia aqui para a Comissão Estadual, né, da Verdade Pernambuco. O pessoal de Pernambuco abriu um escritório aqui em São Paulo. E eu tenho mais 10 cópias com a Heloísa ali, então as pessoas que tiverem interesse podem então pegar aqui com a Heloísa. Eu só queria registrar o interesse de Pernambuco nesse caso, porque ele é pernambucano. Ah, sim. Ele é verdade, ele é pernambucano de Bom Jardim. Exatamente. Então, que ótimo. Então já está resolvido.
Esse caso do Edgar Aquino Duarte, ele é um caso muito... ele não é o caso, pela experiência que nós conseguimos já acumular ao longo desses meses de investigação relacionados a casos da ditadura militar, o caso do Edgar Aquino Duarte é um caso, eu diria, se me permite, deputado, é um caso atípico. Por que atípico? Porque o caso do Edgar Aquino Duarte é um caso, o sequestro dele, a prisão dele no DOI-CODE e no DOPS, ela foi presenciada por dezenas de presos políticos. Ele foi preso em junho. Ele foi preso no dia 13 de junho de 71. Há um registro documental da prisão dele, arquivado no Arquivo do Estado de São Paulo. Esse arquivo, esta prova documental, é a ficha individual do Edgar Aquino Duarte. E aqui nessa ficha consta, preso em 13 de junho de 71. Aqui tem a fotografia dele, tem as digitais todas. Aqui está o local da prisão, proveniente do CI Exército. Né? Centro de Informações, isso. Proveniente do Centro de Informações do Exército. Aí, motivo da prisão, para averiguações. Aí estava dizendo aqui, profissão, corretor de valores. Residência, Rua Martins Fontes, número 268, apartamento 807, Consolação. O endereço anterior é na Rua Turiaçu, 489, Perdizes. Tem aqui a qualificação completa dele, natural de Bom Jardim, Pernambuco, nascido em 22 de fevereiro de 41. Ao nome que ele usava como corretor da Bolsa de Valores, Ivan Marques Lemos. E aqui a organização subversiva terrorista a que ele pertencia. Falava aqui, nenhuma. Então, esse caso aqui para nós é um caso atípico, por quê? Porque ele é um dos poucos casos em que tem provas, não só testemunhais, como materiais do sequestro e do desaparecimento de dissidentes políticos, ou de pessoas que estavam vinculadas a dissidentes políticos. Porque, no caso do Edgar, nem mesmo ele era um dissidente político. Teve de manhã já, vocês já fizeram várias oitivas, né? Então, nem mesmo ele era um dissidente político. Então, os outros casos que nós temos apurado de desaparecimento, a situação é muito diferente, porque ou a pessoa foi torturada no DOI-CODE sem que a maioria dos presos lá tivesse visto a pessoa presa dentro do DOI-CODE, ou então, a partir de 71, 72, a pessoa simplesmente era sequestrada na rua e desaparecia. Levavam ela para um centro clandestino e depois de lá ela desaparecia. Esses casos de desaparecimento na rua, como é o caso, por exemplo, da Ana Rosa Kuczynski, como é o caso, por exemplo, do Luiz Almeida Araújo, são casos mais difíceis de serem provados, porque ninguém viu a pessoa ser sequestrada. Uma situação muito diferente é a situação do Edgar Aquino Duarte, porque, como eu disse, dezenas de pessoas viram ele preso no DOI-CODE e no DOPS, e tem uma prova material, um documento da própria Operação Bandeirante, né, coordenação de execução da Operação Bandeirante, ficha individual, dizendo que ele havia sido preso, né, com a data de entrada. Então, é muito difícil, nessa circunstância, uma defesa, como a que eu li depois do Coronel Ustra, de que isso aí tudo é um ato de vingança de ex-presos políticos que estavam lá no DOI-CODE, que estavam querendo acusá-lo de todas as coisas que aconteciam lá dentro, e coisas que pessoas que nunca passaram por lá, etc., estavam sendo acusadas e tal. No caso do Edgar, essa defesa ela cai por terra, porque é uma prova documental, né, assim como o caso do Rubens Paiva, também é uma prova documental, de que ele entrou ali. Então, esses casos, para nós, é muito mais fácil de serem levados à justiça criminal. Né? Outros casos, é muito mais difícil a gente provar, porque para provar, por exemplo, o caso do Luiz Almeida Araújo, eu teria que provar que algum agente do Estado o sequestrou ali perto da Avenida Angélica, quando ele tinha deixado Paulo de Tarso Celestino, né, para dar uma volta no quarteirão, e depois sumiu, nunca mais ninguém viu. Ora, se eu não tenho nenhuma testemunha, né, ou nenhum documento que ele sumiu na rua, como é que eu posso imputar isso a fulano, cicrano ou beltrano? É muito mais difícil essa situação. Então, qual foi a linha que nós adotamos? Nós adotamos, então, essa perspectiva de investigar os casos todos que eram levados, mas priorizando aqueles casos em que nós já tínhamos mais provas, mais elementos de convicção para
promover a responsabilização criminal das pessoas. Então, o primeiro caso que nós ajuizamos foi o do Aloysio Palhano, e o segundo caso, então, foi o caso do Edgar Aquino Duarte. Então, só me permitiria agora fazer um breve resumo do que nós conseguimos apurar no âmbito deste procedimento do Edgar Aquino Duarte. Ele era fuzileiro naval, ele foi membro da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, juntamente com um outro personagem que é importante nesse caso aqui, que é um personagem-chave, que é o famigerado Cabo Anselmo. Então, os dois, tanto o Cabo Anselmo quanto o Edgar Aquino Duarte, eles eram membros dessa Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Essa associação, em 64, ela se opôs ao golpe e promoveu algum tipo de ato de apoio a João Goulart. Então, em razão desses atos de apoio a João Goulart, os membros dessa associação foram todos caçados, e vários deles se exilaram, então, para outros países. Tanto o Edgar quanto o Cabo Anselmo foram para o México. No caso do Edgar, porém, ele voltou no ano de 68, então ele não ficou não foi para Cuba, como foram outros militantes que foram do México e depois foram para Cuba. No caso do Edgar, ele foi para o México, mas ele foi para Cuba? Ah, ele foi? Então, perdão, então, uma informação errada aqui. Mas a informação que nós tínhamos é que ele voltou em 68. Voltando em 68, ele abandonou a militância política e passou a atuar como corretor da Bolsa de Valores, usando um nome falso de Ivan Marques Lemos. Dentre os documentos que nós também apreendemos no arquivo do Estado, nós tivemos uma cópia no arquivo do Estado, tem aqui um pedaço manuscrito de papel, dizendo aqui, endereço do trabalho de Ivan Marques Lemos, companheiro de apartamento. Companheiro de apartamento de quem? Companheiro de apartamento do Cabo Anselmo. Em 1970, o Edgar Aquino Duarte teve o infortúnio de encontrar o Cabo Anselmo na rua, e isso é contado pelo próprio Cabo Anselmo no livro que ele escreveu, e o Cabo Anselmo, então, pediu para que ele o abrigasse na sua residência, na rua Martins Fontes. Então, o Edgar concordou com isso. Essas informações elas são dadas pelo Cabo Anselmo em 3 depoimentos que ele deu a jornalistas, que foram publicados, e que foram, então, anexados aos autos. E essa prova que nós obtivemos, que estava no arquivo do Estado, no arquivo do DOPS, endereço de trabalho de Ivan Marques Lemos, companheiro de apartamento. Então, aqui, para nós, fica provado que ele estava sendo ali vigiado, não pelas atividades dele, mas pelas atividades do Cabo Anselmo, que, então, veio a ser preso em maio, ou se entregou, né, a controvérsia sobre isso, mas o fato é que ele veio a ser preso em maio de 71. Ou em junho, desculpe, em junho de 71. Ele foi preso, segundo o depoimento que consta também, nós juntamos aqui nos autos, no dia 4, aqui eu vou entregar para a comissão, né, as declarações prestadas por José Anselmo dos Santos, no dia 4 de junho de 1971. Também está aqui como um dos documentos que foram obtidos no arquivo do Estado. E aqui, então, ele conta ele faz a delação dele toda, dizendo com quem ele se encontrava, com a Aloysio Palhano, com o Edson Quaresma, com as pessoas ali da VPR, e também no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a Inês Etienne Romeu. Ele conta ali, mais ou menos, quais eram as atividades dele em relação à VPR, depois que ele voltou de Cuba. E aí, então, ele conta também, nesse depoimento aqui, que ele morava com o Edgar Aquino Duarte, e que era, então, companheiro de apartamento e tal. E essas informações, então, elas são confirmadas por esse depoimento, pelos livros que foram publicados contendo as entrevistas do Cabo Anselmo, e também por esse documento constante do DOPS, dizendo, então, companheiro de apartamento. Tudo isso nos leva a crer, então, que o Anselmo ele foi preso, ou se entregou, no dia 4 de junho de 71, 9 dias antes do dia 13 de junho, que é o dia que consta naquele documento que eu mostrei para vocês, que é a data do sequestro do Edgar Aquino Duarte. Então, o Anselmo foi preso e fez o acordo de delação com os militares, isso é confirmado também por esses documentos que foram obtidos aqui, e, em seguida, o Edgar Aquino Duarte é preso. Por que o Edgar Aquino Duarte é preso, segundo a nossa hipótese, a hipótese que consta da ação penal?
Ele é preso porque ele tinha conhecimento das atividades do Cabo Anselmo. E o Cabo Anselmo, uma vez em liberdade, se ele encontrasse novamente com o Edgar Aquino Duarte em liberdade, eles saberiam, né, que o Cabo Anselmo estava em liberdade e operando como infiltrado da polícia, da repressão política da época. Então, para evitar que o Cabo Anselmo fosse desmascarado, que o José Anselmo dos Santos fosse desmascarado nas suas atividades de infiltração, o Edgar Aquino Duarte foi preso no DOI-CODE, onde ele manteve contato com inúmeros presos políticos. Ele ficou preso inicialmente na cela com... Ouvimos 3 testemunhas que permaneceram presos ou na cela do lado ou na própria cela do Edgar Aquino Duarte. Uma delas é o José Damião, de Lima Trindade, que disse aqui que, durante o período de 45 dias, ele recorda-se de um preso, ele permaneceu preso, durante o período de 45 dias, e que ele recorda-se de um preso recolhido em outra cela da mesma ala esquerda da carceragem, e os agentes se referiam a ele como Ivan. O depoente se recorda de ter ouvido várias vezes que, ao ser chamado de Ivan, esse preso retrucava, gritando algo assim: meu nome não é Ivan, meu nome é Edgar Aquino Duarte. Pelo inusitado da situação, o depoente nunca se esqueceu de tais episódios. Anos após libertado, o depoente reconheceu a fotografia desse suposto desaparecido como sendo aquele mesmo preso, Edgar Aquino Duarte, a quem os agentes do DOI-CODE se referiam como Ivan. Depois, uma outra testemunha, Arthur Scavone. Edgar Aquino Duarte ficou conosco em cela coletiva, nas dependências do DOI-CODE, um período, não sei precisar exatamente quanto tempo. Acho que ficou conosco por cerca de um mês. Isso ocorreu provavelmente em março ou abril de 72. Uma outra testemunha, Pedro Rocha Filho. Ele conviveu, acho que talvez é uma testemunha que conviveu mais proximamente com o Edgar Aquino Duarte na cela do DOI-CODE. Ficou preso no DOI-CODE por 8 meses e 15 dias. Durante quase todo esse período esteve na mesma cela que Edgar de Aquino Duarte, o X3. Não conhecia Edgar antes, mas passou a conviver com ele e se tornaram próximos. O declarante só não se lembra se Edgar foi transferido antes ou depois dele. Posteriormente, soube que Edgar foi transferido para o DOPS. Durante os meses em que estiveram juntos, Edgar permaneceu direto no DOI-CODE sem ser incomodado. Seu codinome era Ivan Marques Lemos. Era sob seu nome que Edgar estava registrado na grade do DOI-CODE. Segundo Edgar contou ao declarante, ele já estava há algum tempo preso. Edgar achava que Anselmo havia sido preso e que, sob tortura, teria entregue o local onde habitava. Edgar dizia que achava ter visto Anselmo preso no DOPS. Ele não sabia que Anselmo fora solto. Continuava achando que ele estava preso. O declarante achava a situação de Edgar estranha, pois ele não era mais militante, e os agentes da repressão não buscavam nenhuma informação dele. Edgar tinha esperança de ser solto, e o declarante acredita, inclusive, que Edgar estava disposto a ficar em silêncio caso isso acontecesse. A prisão de Edgar foi testemunhada e comunicada muitas vezes, e por isso, durante muito tempo, o declarante achou que Edgar estivesse vivo, já que é difícil de acreditar que os militares o tivessem matado, em razão de tantas testemunhas terem presenciado sua prisão. Na época em que esteve no DOI-CODE, Edgar estava bem de saúde. Então, nós ouvimos essas 3 testemunhas que confirmaram que o Edgar foi preso em junho de 71 e permaneceu no DOI-CODE pelo menos até o ano de 72, onde, então, ele conviveu com essas testemunhas que eu mencionei, o José Damião, o Pedro Rocha Filho e o Arthur Scavone, dentre outras inúmeras que passaram no DOI-CODE. Em 72, ele foi, então, transferido para as dependências do DOPS, onde ele ficou no chamado Fundão, famigerado Fundão, e lá também ele manteve contato com diversos presos políticos, dentre os quais a testemunha Ivan Seixas, a testemunha Lenira Machado, a testemunha César Augusto Teles, a testemunha Maria Amélia de Almeida Teles e também o advogado Virgílio Egidionei, que não estava preso lá, mas que era advogado de presos políticos. Então, ele também chegou a advogar em favor do Edgar Aquino Duarte. Segundo a testemunha Ivan Seixas, ele reencontrou-se com Edgar no DOPS. Eu não vou contar tudo aqui, porque eu acho que o Ivan já falou, né? Mas ele também, então, confirma, né, que manteve contato com o Edgar no DOPS, que a última vez que viu o Edgar foi em março de 73. A testemunha Lenira Machado também diz que viu o Edgar
no chamado fundão do DOPS. Esse depoimento foi confirmado por César Augusto Teles, que disse que ficou no DOI-CODE até 14 de fevereiro, depois foi para o DOPS, e lá ele encontrou, então, Edgar Aquino Duarte. E ele disse, então, o César Augusto Teles, que em 22 de junho de 73, foi transferido juntamente com a sua companheira, Maria Amélia, para o presídio do hipódromo, e o Edgar ainda estava no DOPS. Então, em junho de 73, que é o último depoimento que nós conseguimos colher de testemunhas de presos políticos que estavam naquela época lá, então, até junho de 73, pelo menos, o Edgar Aquino Duarte estava no DOPS de São Paulo. A Maria Amélia Teles também confirma essa informação, e o advogado Virgílio Enei disse o seguinte, que o declarante confirma a informação de folhas 9, segundo a qual recebeu do delegado Alcides Singilo um despacho afirmando que Edgar estava preso no DOPS, mas que havia sido libertado. O declarante acredita que talvez esse despacho esteja arquivado no Arquivo do Estado. Infelizmente não está. Um outro delegado do DOPS, de nome Fábio Lessa, também confirmou ao declarante, na época dos fatos, que Edgar estava, de fato, detido no DOPS. Não conhecia pessoalmente Edgar e, por isso, não sabe dizer se o viu naquela delegacia. Ressalta, porém, que muitos presos políticos relataram ter visto Edgar preso no DOPS. Então, para nós, ficou plenamente provada, tanto pelas provas documentais quanto pelas provas testemunhais, o que nós chamamos de materialidade delitiva. O que é materialidade delitiva? É a prova da ocorrência do crime de sequestro. Então, já está aprovado para nós, já estava aprovado para nós, já está aprovado para nós, que o Edgar Aquino Duarte foi sequestrado entre 13 de junho de 71 até julho de 73, nas dependências do DOPS, e depois ele permanece sequestrado, segundo a nossa tese, em local ignorado, de conhecimento só das pessoas que praticaram esse crime, dentre os quais os réus que estão aqui nessa ação. Então, para nós, uma vez provada a materialidade, faltava, então, identificar quem são os autores desse crime, porque um crime sempre tem a materialidade e a autoria. E quem são os autores que nós conseguimos, então, identificar como autores desse fato criminoso? Em primeiro lugar, o primeiro autor que é apontado como autor desse crime é o réu, hoje réu, Carlos Alberto Brilhante Ustra. O Carlos Alberto Brilhante Ustra, o senhor, né, já é de conhecimento dessa comissão, ele foi o comandante operacional do DOI-CODE entre 28 de setembro de 70 e 23 de janeiro de 1974. Ele tinha a alcunha de Dr. Tibiriçá e ele comandava, segundo as próprias palavras dele, o destacamento de operações internas do DOI, do 2º Exército de São Paulo. E, além dessa posição de comando, que era ocupada pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra, nós tivemos a preocupação de tentar identificar algum ato específico que o Ustra tivesse vinculado ao caso do Edgar Aquino Duarte, para evitar essa discussão infindável sobre a teoria do domínio do fato, que fez muito sucesso por ocasião do Mensalão. Né? Então, nós queríamos evitar essa discussão, se aquela pessoa que comandava, mas que não fez diretamente nenhum ato, tal, pudesse ser responsabilizada. Então, nós tentamos buscar algum ato que pudéssemos vincular o Ustra a esse caso do Edgar Aquino Duarte. E isso foi feito através do testemunho além da ficha, né, da Operação Bandeirante, né, que está aqui juntada aos autos, informando a prisão do Edgar Aquino Duarte pela OBAN no dia 13 de junho de 71, quando o Ustra estava lá no comando da organização, nós também obtivemos uma declaração de presos políticos, especificamente do Pedro Rocha Filho, dizendo, esse testemunho do Pedro Rocha Filho dizia que muitas vezes o Edgar Aquino Duarte ele se dirigia ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, indagando quando que a situação dele estaria resolvida. E aí, então, o Carlos Alberto Brilhante Ustra não dizia nada. É isso que consta da denúncia, é isso que consta do termo de depoimento do Pedro Rocha Filho. Então, esta prova, para nós, é uma prova que vincula diretamente o Carlos Alberto Brilhante Ustra à responsabilidade pela manutenção ilegal, clandestina, do Edgar Aquino Duarte nas dependências do DOI-CODE. Porque, então, não é apenas que ele estava na posição de comando do destacamento e, por isso, ele está sendo responsabilizado. No caso específico do Edgar Aquino Duarte, além de ele exercer a posição de comando, ele
tinha conhecimento de que o Edgar estava preso lá dentro, e, inclusive, o Edgar interpelava o Carlos Alberto Brilhante Ustra acerca da sua situação. Então, e ele tinha, então, a posição de liberá-lo, esse era o dever dele, mas, mesmo assim, ele manteve ele preso lá dentro, numa situação totalmente clandestina e ilegal. Por que ilegal? Isso é importante deixar claro. Porque nem mesmo durante o regime militar, nem mesmo pelo AI-5 e pela Constituição outorgada de 69, estava um agente do Estado autorizado a manter pessoas presas sem nenhuma comunicação. Então, a prisão era totalmente, absolutamente ilegal do caso do Edgar Aquino Duarte. Porque ninguém estava autorizado, naquela época, nem a torturar, a Constituição não autorizava as pessoas a torturarem, e a Constituição também não autorizava a prisão não comunicada de alguém. No mínimo, a prisão deveria ser comunicada ao delegado e ao juiz. Isso não era comunicado. E a pessoa ficou ali sem processo. No mínimo, a pessoa teria direito a um processo, que não teve, no caso, também do Edgar. Então, por esse motivo, o Carlos Alberto Ustra foi denunciado. O outro denunciado é o réu Alcides Singilo. O réu Alcides Singilo, ele era delegado de polícia do Departamento de Ordem Política Social do DOPS. Ele foi delegado de polícia do DOPS entre 1º de abril de 1970 a 25 de abril de 1975. Nós tivemos o cuidado de verificar o prontuário dele junto à Secretaria de Segurança Pública. Então, no prontuário dele consta esse período, né, como o período em que ele esteve lotado no DOPS, 1º de abril de 70 a 25 de abril de 75. Ele hoje é delegado de Polícia Civil aposentado, e, na época, então, ele era o responsável por fazer a parte de cartório, a parte mais burocrática do DOPS. Por que o Carlos Alberto Singilo está sendo responsabilizado? Porque ele negou que Edgar Aquino Duarte estivesse preso no DOPS, naquela época, ao advogado constituído Virgílio Lopes Enei. Então, ao negar a presença do Edgar Aquino Duarte em cela do DOPS, ele, então, compactuou com o sequestro clandestino e ilegal do Edgar Aquino Duarte, e, por isso, então, ele foi responsabilizado também, ele está sendo responsabilizado também pelo sequestro do Edgar. Então, a principal prova, nesse sentido, é o depoimento do próprio Virgílio Enei, não é, de que, então, ele pediu informações sobre o Edgar, e o Alcides Singilo, então, disse que o Edgar não estava preso ali dentro do DOPS. E o terceiro e último denunciado é o réu Carlos Alberto Augusto, à época conhecido como Carlinhos Metralha. Ele, à época, era investigador de polícia lotado no DOPS e integrava a equipe do famigerado delegado Sérgio Fleury. Como membro da equipe, hoje ele é delegado de polícia civil do Estado, e há uma discussão, eu vi que a comissão recomendou ali que ele não fosse lotado em Itapevi. Eu acho que é uma questão também a ser discutida um pouco, Itatiba, perdão. Então, nessa condição de agente do delegado Fleury, ele, Carlos Alberto Augusto, foi responsável pela prisão do Cabo Anselmo, do José Anselmo dos Santos. Ele mesmo confessa, o Carlos Alberto Augusto, em uma entrevista que ele deu para o Percival Maricato, Percival de Souza, Percival Maricato é o dos bares. Percival de Souza, ele mesmo confessa, numa entrevista que ele deu ao Percival de Souza, que ele, então, participou da prisão do José Anselmo dos Santos. Essa informação confessional, ela é confirmada, em relação ao Edgar Aquino Duarte, pelo depoimento da testemunha Ivan Seixas, que conversou com Edgar Aquino Duarte nas dependências do DOPS, e, numa ocasião específica, quando o Carlos Alberto Augusto passava na carceragem, o Edgar Aquino Duarte disse para a testemunha que quem o prendeu foi a equipe do Fleury, e acrescentou que um dos membros da equipe era esse que anda, aspas, era esse que anda por aqui toda hora, o Metralha, o Carlinhos Metralha. Mencionou também o nome do agente Henrique Perrone, que já está falecido, e dois de que não se recorda, pode ser o Bellini, pode ser o Tralli. Tem certeza absoluta, esse depoimento da testemunha Ivan Seixas, que Edgar Aquino Duarte lhe diz que Carlos Alberto Augusto participou de sua prisão na qualidade de membro da equipe do delegado Fleury. Então, no caso do Carlos Alberto Augusto, ele é o autor do crime de sequestro do Edgar Aquino Duarte. Ele é o autor direto, né, do sequestro do Edgar Aquino Duarte, porque foi ele que o prendeu na rua Martins Fontes, na sua residência, consoante prova, né, que também documental, de que eles sabiam a residência da vítima. Então, essas provas todas, elas são as provas que embasam
a ação penal do Ministério Público Federal, que foi ajuizada no dia 24 de setembro de 2012. São testemunhas do Ministério Público, da acusação, José Damião de Lima Trindade, Arthur Machado Scavone, Pedro Rocha Filho, Ivan Axelrod de Seixas, Lenira Machado, César Augusto Teles, Amélia de Almeida Teles e Virgílio Egídio Lopes Enei. Então, essas testemunhas, então, são as testemunhas arroladas pela acusação contra esses 3 réus, Carlos Alberto Augusto, Alcides Singilo e Carlos Alberto Brilhante Ustra. A ação penal ela foi proposta em setembro, como eu disse, e foi recebida pelo juízo da 9ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, Dr. Hélio Egídio Nogueira. O juiz recebeu a denúncia, isso significa que ele acatou os argumentos levados pelo Ministério Público. E, então, ele abriu essa ação penal contra essas 3 pessoas e, atualmente, então, o processo encontra-se na fase de citação. Como o Ustra mora em Brasília, então foi expedida uma carta precatória para Brasília para citá-lo dessa acusação. Ele tem, em seguida, um prazo para responder preliminarmente a essa acusação. Em seguida, é ratificada o recebimento da denúncia e segue-se, então, a fase de instrução, na qual, então, serão produzidas as provas e serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Nós estamos muito certos da responsabilidade dessas pessoas, nesse caso específico, porque, como eu disse, é um caso até muito atípico, porque há muitas testemunhas que presenciaram a prisão ilegal de Edgar no DOPS e no DOI-CODE, e esses depoimentos, essas testemunhas, está corroborado por provas documentais obtidas no próprio Arquivo do Estado de São Paulo, que é o que mantém o arquivo do DOPS. Então, são essas, nobre deputado, as considerações iniciais que eu tinha a fazer, e me coloco, então, inteiramente à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos em relação a esse caso. Olha, o Adriano está perguntando aqui se eu quero falar. Eu tenho que agradecer ao Ministério Público Federal por ter tido essa iniciativa, porque todos nós que conhecemos essa história e os que estão conhecendo agora, sabe o que é. Nós estamos convivendo com isso há 40 anos, com esse desaparecido, que você não sabe o que aconteceu com ele e não sabe como foi preso, não sabe como é que viveu. E o Edgar é um caso que eu acredito que lá nós vamos encontrar caso parecido, mas que não vai ter testemunha, mas que ficou muito tempo preso, acho que lá no Araguaia, que nós vamos encontrar guerrilheiros que ficaram por muito tempo presos. Então, o Edgar é um caso emblemático, e eu fico muito feliz do que o Ministério Público Federal tenha se dado conta disso, encontrado esse caminho para buscar a justiça, né? Porque nós aqui estamos buscando construir a verdade, que essa verdade chegue a fazer justiça, né? E, no caso ali, nós estamos vendo a concretização disso. O que eu tenho a dizer é isso e perguntar ao doutor Sérgio se ele tem... ou se ele poderia, né, dar sugestões para nós, aqui da Comissão da Verdade, de como que nós poderíamos fortalecer nessa busca aí de justiça, porque é a construção da verdade e da justiça que eu estou vendo aí no Ministério Federal, neste caso. Então, o que a Comissão da Verdade aqui poderia contribuir com este caso? Veja, Amelinha, eu vi pela programação de vocês que vocês vão ouvir várias pessoas, isso até ia sugerir também para o deputado, vocês vão ouvir vários casos, vocês vão ouvir várias pessoas relacionadas a vários casos, né? O próprio caso do Dimas Casimiro, né? Já foram ouvidos casos do Fernando Santa Cruz, vai ser ouvido do Ailton Mortati, enfim... Já foi? Do Ailton Mortati. Então, tem vários casos. Então, as testemunhas que vocês estão arrolando também são testemunhas de interesse do Ministério Público, porque o objetivo, né, muito embora o nosso objetivo seja um pouco mais modesto, um pouco mais pontual, que é identificar quem são os agentes que praticaram crimes, né, contra, né, fulano, ciclano, beltrano,
né, e o de vocês é mais amplo que isso, né, a própria audiência de segunda-feira sobre a Fiesp, tudo mostra isso, especificamente nesses casos individuais que vocês estão fazendo as oitivas, para nós seria interessante, talvez, que a gente pudesse fazer uma oitiva conjunta, né, ou que a gente pudesse obter, eu não sei se está sendo feita a transcrição desses depoimentos, ou se eles estão sendo gravados em vídeo, ou como que está sendo feito isso aqui na Assembleia, mas para nós seria interessante obter esses elementos para evitar até a duplicação da prova, né, não é necessário. Né? Doutor, eu queria fazer a seguinte questão. Hoje pela manhã nós ouvimos alguns depoentes que estão como testemunhas nesse caso, outros não. O caso do Edgar Aquino Duarte é uma das coisas mais terríveis, né? Acho que a Melinha colocou que talvez no caso do Araguaia vai aparecer casos semelhantes a esse do Edgar. Mas esse é um caso, quer dizer, Edgar é preso e estava condenado à morte desde o dia que foi preso. E a pena de morte só foi autorizada depois que o Anselmo vai para Pernambuco, organiza a chacina, as pessoas morrem, Isso. aí o irmão da Soledad vem para o DOPS e entra em contato com o Anselmo e fala, olha, o Anselmo é um agente duplo, assim, assado, ficou público para o Brasil inteiro. E o cabo Anselmo, em recente entrevista que ele deu para a TV Cultura, na nova fase do Roda Viva, ele cita o Carlos Augusto como seu grande protetor, inclusive lotado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e o Fleury e toda essa história. Bom, por que eu estou fazendo essa pergunta? Primeiro eu queria saber, esse tipo de ação, quando que o juiz, o Poder Judiciário, admitiu, quando foi feita a admissibilidade, quando o Poder Judiciário aceitou, e como está tramitando esse processo. Né? Como foi um processo muito longo, da data da prisão até aí o eventual desaparecimento em 1973, porque eu estava até... A Melinha saiu alguns dias antes do DOPS para ir para o presídio de Hipódromo. Aí eu falei com o Edibal Pivetta, e o Pivetta, o Paulo Frateschi, o Brandão Monteiro, deputado do PTB do Rio de Janeiro, e o próprio Jorgito Wiedmann, irmão da Soledad, conviveram com o Edgar até o dia que ele foi morto, né? Cuja é a data presumida, né, Ivan e Amelinha? Está aqui. A data que teria desaparecido é 22 de junho de 73. Você saiu que dia do DOPS? Eu saí no dia 22 de junho. É. Esse dia ainda estava lá. Isso. Estava lá. A última testemunha que eu vi. Depois, O Idibal saiu um pouco depois, saiu em julho. 7 de julho. O Brandão Monteiro ainda permaneceu preso, o Jorgito Wiedmann, o Paulo Frateschi, que também saiu nessa data. Então, a segunda parte da pergunta é o seguinte, tem como, assim, a Comissão da Verdade tem como contribuir mais, porque são tantas as pessoas que conviveram com Edgar de Aquino Duarte, da sua prisão até o seu martírio, a sua morte, sua execução, sei lá, qual foi que o número de testemunhas é muito grande, né? Num período de 2 anos, presumido de 2 anos de confinamento. E como é que a ação está ajuizada, quais os próximos passos? Pois não, deputado. Sem dúvida nenhuma, a comissão pode contribuir. Eu sugeriria que esses depoimentos, ou em vídeo ou degravados, fossem encaminhados para a 9ª Vara Criminal Federal, e lá juntados à ação, porque isso são provas, né, que estão sendo juntadas por uma comissão
né, estatal, né, uma comissão do Estado brasileiro, encarregada de apurar esses fatos, legalmente encarregada de apurar esses fatos. Então, essa é uma contribuição para o processo, isso pode ser juntado no processo como prova. O processo ele foi distribuído, como eu disse, em setembro, no dia... A ação foi distribuída, a ação penal foi distribuída no dia 24 de setembro de 2012 e ela foi recebida pelo juízo da 9ª Vara Criminal, pelo Dr. Hélio Egídio Nogueira, no dia 23 de outubro de 2012. 23 de outubro de 2012. O número do processo é número 001 1580-69.2012.403.6181. Desculpe o númerozão, mas só repetindo, então. Número 001 1580-69.2012.403.6181. Qualquer cidadão brasileiro pode consultar o andamento da ação. Não, que me consta não tem segredo. Pode consultar o andamento da ação na internet. Só fazer uma última observação que eu acho importante. Esta é a primeira ação penal recebida pela Justiça Federal Brasileira referente aos casos de São Paulo, DOI-CODE e DOPS. A primeira ação penal recebida pelo Estado brasileiro em relação a crimes cometidos pela ditadura militar foi a de Marabá, foi o caso do Curió e do Lício Maciel. Em seguida, essa foi proposta a ação penal do Edgar Aquino Duarte e que foi recebida. Mas, então, a primeira ação recebida em São Paulo, né, em relação a fatos DOI-CODE e DOPS, então, Ustra e Companhia Limitada, é essa ação do Edgar Aquino Duarte. Então, há importância também simbólica, eu acho, né, para fins de prestação de contas, né, do Estado brasileiro, em relação a esse dever de promover a responsabilidade criminal dos autores dessas violações. Comissão do Helder Câmara de Pernambuco, doutor Sérgio, nessa reflexão acerca do papel do Estado brasileiro, nesse todo que ele é republicano, como o senhor tem analisado, ou se o senhor solicitou, documentos das Forças Armadas? Esses documentos foram disponibilizados ao Ministério Público Federal? Olha, assim, até agora nós não fizemos solicitações de documentos para as Forças Armadas. O que nós pedimos para as Forças Armadas foi o prontuário, a ficha funcional de algumas pessoas que estavam sendo investigadas com o objetivo de apurar aonde que elas estavam lotadas. Mas nós não pedimos documentos relacionados àquele período, até porque nós não sabemos que documentos que eles têm arquivados lá. Então, os documentos do SNI, né, estão ali no Arquivo Nacional, mas outros arquivos pertencentes a órgãos militares, né, o Exército, Marinha e Aeronáutica, eles não estão, nós não sabemos onde eles não estão arquivados. E nós temos uma estratégia. Qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é não esperar muito mais tempo para promover a responsabilidade criminal, até porque essas pessoas vão morrer todas, logo, né? Então, nós queremos, então, priorizar os casos que nós temos mais provas, né? Nem sempre são os casos das lideranças maiores ou, né, ou mais importantes, né? O próprio caso do Marighella, esses grandes nomes, né, não estão necessariamente sendo apurados com prioridade, porque a nossa prioridade é apurar os casos que nós temos mais provas para poder levar essas pessoas a juízo e promover a responsabilidade criminal delas, pelo mínimo que seja. Obviamente, jamais será a altura do que foi praticado, mas, pelo menos, alguma coisa o Estado brasileiro estaria dando de resposta. Eu fiz essa pergunta porque, no próprio documento que o Ministério Público apresentou, fala da ação do CIES. E essa, inclusive, o Centro de Informação do Exército também é responsável por um documento que consta no prontuário de Eduardo Collier e Fernando Santa Cruz, da eliminação de Jair, que era uma pessoa de referência, era da Coordenação Nacional da AP. Então, se conseguimos a documentação, né, e estamos próximos dela, ela é subsidiária de uma possibilidade de responsabilização do próprio Exército. Claro, claro. Na verdade, isso também foi observado pelo Cláudio Fonteles, da Comissão Nacional.
muitas vezes, esses arquivos, por exemplo, o arquivo do Estado, muitas vezes o arquivo do Estado, ele tem, no arquivo do DOPS, não só arquivos do próprio DOPS, ou seja, os depoimentos que foram colhidos pelo DOPS ali e tal. Muitas vezes, essas informações eram difundidas, né, para vários órgãos da comunidade de informações. E nem todas essas informações nem todos esses documentos foram destruídos. Então, talvez no Exército esses documentos foram destruídos, mas no DOPS eles estavam arquivados. Protocolo. Então, é o próprio documento, é o próprio caso desse aqui, né? É um documento do Ministério do Exército, do 2º Exército, encaminhando uma ficha de elementos, né, dentre os quais Edgar Aquino Duarte. Então, esse documento é um documento do Exército, mas que não estava no Exército, estava no DOPS, no Arquivo do Estado. Então, para nós, isso também foi visto pelo Fonteles no caso do SNI, que está aqui, no caso do Arquivo Nacional, que mantém o arquivo do SNI. E o próprio SNI é a mesma coisa. O SNI ele não tem só os arquivos do SNI. Ele recebia as coisas da comunidade de informações. Então, tem coisas do CNIMAR, do DOPS, do DOICODE. Então, essa é uma maneira indireta de você obter documentos daquelas fontes militares. Ok, muito obrigado. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento, alguma dúvida? Não? Eu tenho uma pergunta em relação a relação à questão do ofício que vocês mandaram em relação ao Carlos Alberto Augusto. Vocês chegaram a apurar onde ele está trabalhando efetivamente? Se ele está como delegado de polícia trabalhando? Ele está agora, Eu localizei no Diário né? Oficial uma nomeação dele para a região daquela seccional lá da... Itatiba. Ele saiu no Diário Oficial segunda-feira. Ele estava... Tem a nota aí impressa? A nota eu vi no Diário Oficial uma nomeação dele para a região, como chama? Não é Itatiba. Tem uma Isso, de Inter. Então, mas essa nomeação do de Inter eu tenho, mas eu não tenho a de Campinas. A de Itatiba. E ele está fazendo as funções de delegado de polícia na delegacia de polícia, é isso? Na delegacia de polícia, mas não como titular. Dá o microfone para o Maximino, vai. Cadê o microfone sem fio? O Danilo foi pegar. Maximino é o nosso companheiro delegado, assessor da bancada do PT para assuntos de segurança pública, doutor Maximino. Max. Então, dizia eu que ele foi Com a palavra, o designado delegado para exercer Maximino. as funções do cargo na Delegacia de Polícia de Itatiba, não como delegado de polícia titular. Certamente lá existem mais delegados e ele é um dos delegados que vai trabalhar lá na Delegacia Não gravou, de não Itatiba. gravou. De novo, não gravou. Espera um pouquinho, deixa ele passar o som para o senhor. Espera um pouquinho. Não tem som. Então tem que falar bem de frente, está muito fraca a pilha. A designação dele saiu no Diário Oficial de sábado, que nós tomamos conhecimento na segunda-feira. Ele tem 8 dias para tomar posse. Evidentemente, já deve ter tomado posse e já deve ter assumido as funções do cargo. Eu ia talvez sugerir, deputado, se a Assembleia conseguisse apurar um pouco mais especificamente a situação dele, eu pensei talvez, já que ele é réu, agora numa ação penal, que está em andamento, a situação dele é um pouco diferente de uma situação de não réu, né? Então, eu pensei talvez cautelar, alguma coisa, a gente poderia tentar. Correto, vamos encaminhar isso pela comissão, sim. Talvez pedir que a função, ele não ficasse trabalhando em funções, atividades fim, não sei. Aos dois. São vários os casos, né? Tem o Dirceu Gravina, tem o Calandra. Mas aqui no caso dele ele é réu já. Não, é réu, é réu. Então vamos acatar esse encaminhamento. Não sei. Em relação ao Carlos Augusto, Carlinhos. Eu pensei em estudar esse caso, porque se vocês conseguissem apurar um pouco melhor, talvez a gente pudesse fazer um pedido judicial. Eu não garanto que o juiz dê, mas tentar ver alguma coisa nesse sentido. Que tipo de aprofundamento de apuração? Talvez que ele não ficasse lotado em atividades fim, porque, sei lá, a pessoa acusada de sequestro, um réu numa ação penal de crime de sequestro, trabalhando na delegacia de polícia. O senhor acha que o Ministério Público recebe... Com a palavra a Comissão Manuel Moraes, Comissão de Pernambuco. Doutor Procurador, o senhor acha que uma provocação das comissões ao senhor em sede de Ministério seria importante nesse sentido? Poderia ser, doutor deputado presidente, poderia ser uma comunicação por ofício conjunta
da Comissão de Pernambuco e da Paraíba, ou de São Paulo, Um pouco mais respaldo. porque a gente encaminharia para ele a informação do Diário Oficial e nós, interessados como somos, pela memória e verdade, pelo direito a acesso à informação, nós informamos o perigo que significa uma pessoa dessa natureza praticando atividades do sistema de justiça, né? No mínimo, está colocando em risco todos os processos de investigação do qual ele faça parte, no mínimo. Então, vamos acatar isso e já vamos fazer um requerimento. Até, por exemplo, pense, por exemplo, a pessoa é acusada de sequestro de uma pessoa que sumiu numa delegacia de polícia. Como é que fica a imparcialidade de um delegado que também, né, em relação a casos similares de pessoas... Né, não sei, fico pensando assim, talvez pudéssemos construir essa possibilidade. Até porque o sequestro, é essa a característica da nossa ação, ele não se encerrou em 73. A nossa alegação é que o sequestro continua enquanto a pessoa não for localizada com vida, ou seus restos mortais não foram localizados. Presidente, Comissão de Pernambuco, Dona da Câmara, eu queria, inclusive, sugerir que, para fazer o texto desse ofício, fosse colocado como subsidiário os tratados internacionais da decisão do Araguaia, que o promotor colocou, porque o procurador colocou, porque, inclusive, existe um documento, o Protocolo de Istambul, que regulamenta internacionalmente que torturadores devem ser afastados das suas funções, inclusive quando são em matéria de investigação. Eu acho que isso é um subsídio importante, porque não quer dizer que ele está sendo perseguido, quer dizer que é uma regulamentação internacional que recomenda que o Estado afaste os indivíduos que estão sendo investigados sob tortura no período da investigação. Ele não foi condenado, mas, como disse, ele é réu. Então, ele pode estar prejudicando. E, nesse caso específico, no Código de Processo Penal, há as medidas cautelares do Código de Processo Penal, uma medida específica de afastamento da função. Então, é possível, dentro do processo penal, pedir isso mais fácil do que numa ação civil, por exemplo. Olha aí. Porque já tem um processo penal em andamento no qual ele é réu. A única coisa que eu acho que seria importante é verificar exatamente que tipo de funções ele está desempenhando hoje. Se é uma função fim ou se é uma função meio, entendeu? Se for uma função de delegado de polícia que está conduzindo inquéritos, né, aí eu acho que daria para pedir. Excelente. Como uma das resoluções do dia aqui. E aí, se a comissão pudesse representar a mim, aí eu faria o pedido para o juiz. Perfeito. Então, fazer uma representação para o Ministério Público. Faríamos conjuntos. Agora, eu queria aproveitar, presidente. A representação, acho que é bom. Então, aí a gente reúne a comissão de deputados Tá bom. que compõe, aprova na comissão e encaminha. Tá bom. Isso. Tá? Aí dá mais base legal para encaminhar. E, deputado, Não, eu queria, só pra- presidente, colocar a Comissão de Pernambuco também como parte da... Vai fazendo a representação também, né? Isso. Então, A de vocês é força de lei, ela é importante. Exato, porque, inclusive, ele é pernambucano. Então, nós Isso. temos todo o interesse público do Estado de Pernambuco de que seja procedido o ofício. Importantíssimo. Vocês têm como aprovar lá? Tem instância para deliberar? Eu tenho discricionalidade para me colocar à ótimo. disposição e, claro, que o texto final, né, nós iríamos compartilhar com a Comissão de Pernambuco para, então, Isso. fazer o pedido. Excelente. Ótimo. Então, vamos encaminhar o requerimento. não, é só para... Amélia Teles. Eu sou o relator, eu sou o relator do caso. Então, em tese, sou eu que conduzo na comissão estadual essa procedimento. representação. Isso. Eu só pergunto uma curiosidade. Meu colega Márcio, não sei o que ele acha a respeito. Você acha que é possível, Márcio, isso? A experiência toda que você tem? Hã? O afastamento cautelar dele para atividades fim? Mas uma medida cautelar judicial? Oi? Eu pensei numa medida cautelar judicial penal. Eu não vejo muito fundamento, Sérgio, pelo seguinte, ele está dentro da carreira, está dentro da estrutura hierárquica, funcional, não há comunicação entre o que aconteceu no tempo em que ele era policial, tecnicamente, administrativamente, e a atividade funcional dele hoje. Não vejo vínculo, a não ser que você faça uma ligação por princípios, não é? Que dá para a gente construir, mas que
no ramerão, no dia a dia, falar para o secretário da Segurança, para o governador, fazer essa construção e pedir, dizer, olha, achamos juridicamente, por princípios, pensando principiologicamente, que ele deve ser afastado, eu não acredito que as autoridades com quem nós estamos lidando, o perfil político delas, ideológico, que seja capaz de aceitar um argumento desse. E eu não vejo assim uma coisa mais especificamente assim que pudesse ser vinculante. Eu não pensei no âmbito do Executivo, eu pensei no âmbito do Poder Judiciário, como uma ordem judicial. Eu acho que o elemento novo concreto nesse fato é que o crime que nós estamos imputando a ele é um crime que ainda não foi exaurido. Então, a nossa tese, que foi acolhida pelo Poder Judiciário, com base em 3 extradições do Supremo Tribunal Federal, é que o crime de sequestro ainda continua em execução até o momento em que é localizada a pessoa com vida ou não. Então, na denúncia, há uma imputação de um fato ainda em andamento. Então, como o fato ainda é em andamento, e antes ele não era réu, e agora ele é réu numa ação, não sei, me pensei que talvez... Pelo menos eu acho assim, eu acho que a gente tem que né, deixar claro ali que não é ok que uma pessoa que está sendo acusada de sequestro, né, de um desaparecido político seja delegado de polícia numa delegacia de Itatiba. O contra-argumento seria a presunção de inocência. Até mesmo para que ele sofresse a sanção penal, seria necessário o trânsito em julgado, para que ele sofresse a sanção acessória, que seria a perda do cargo público, também seria necessário o trânsito em julgado. Neste momento... como cautelar, eu pensei, né? Como cautelar. Neste momento, olha, Sérgio, pedir também, o máximo que pode acontecer. Não, claro. É nada, assim, né? É uma possibilidade que eu pensei em termos desse caso. Porque é diferente de uma situação, por exemplo, dos outros delegados, em que eles não têm nada, porque eles não têm nada, não tem nenhuma acusação contra eles. No caso do Carlos Alberto Augusto, há uma acusação formal contra ele, recebida pela Justiça. Então, é diferente. Eu estou pensando aqui no caso, quem é que pode me ajudar a lembrar? Acho que o Ivan, né, que é a minha memória. Você lembra que quando foi nomeado o Calandra, foi nomeado para o Serviço de Inteligência. Ele foi nomeado pelo Alckmin. Do Serviço de Inteligência. E ele teve que ser destituído por manifestação. Foi pressão. Nós fizemos manifestação em frente à Secretaria de Segurança Pública e entregamos um documento assinado por todos os ex-presos políticos que foram torturados por ele. E foi revogada essa nomeação, entendeu? Porque essa nomeação... Também já aconteceu isso. Então, quer dizer, eu acho que juridicamente ou judicialmente a gente pode fazer essa representação. Eu acho que é como você colocou. Se não dei nada, não deu. Mas se com nós fizemos uma manifestação, quem é que estava na manifestação? Tinha acho que 200 pessoas lá em frente à Secretaria de Segurança Pública. E resultou que foi revogada a nomeação. Enfim, eu estou disposto é alguma coisa, né? Eu estou disposto a levar. Se vocês encaminharem para mim uma manifestação, um pedido, alguma coisa, e indicarem para mim exatamente onde ele está lotado e o que ele está fazendo, eu estou disposto a fazer esse pedido ao juiz, né? E aí um pedido de cautelar, afastamento cautelar dele. Eu acho que a Comissão da Verdade, os deputados vão se reunir para decidir. Mas minha sugestão é que eu até ia propor aqui o que foi levantado aqui, que seriam as resoluções dessa audiência em relação ao caso Edgar Aquino Duarte, né? Que tem testemunhas ainda do caso que não foram ouvidas. Até a minha proposta é que essas oitivas sejam junto com o Ministério Público Federal, porque reforçam, que é o caso do Edibal Pivetta, do Paulo Frateschi, né? O Jorgito é mais complicado, porque ele está em Assunção, né, no Paraguai, mas, pelo menos, esses. No caso aqui, a Comissão da Verdade deveria fazer a convocação, sempre junto com a Comissão Nacional da Verdade, que é ter um termo de cooperação, né, para trabalhar em conjunto, principalmente nessas oitivas,
do Ustra, do coronel Ustra, porque ele está envolvido no caso de Araquém Duarte, né? O Alcides Singilo, que é o delegado da Polícia Civil, o Carlos Alberto Augusto, que é o caso que nós estamos aqui em discussão, porque tem a documentação de que, ou pelo menos tem a declaração de que ele foi preso, que ele que prendeu o Edgar. Né? Quer dizer, a primeira pessoa a sequestrar o Edgar teria sido o Carlos Alberto Augusto. Então, é essa a resolução, uma resolução que você propõe, que eu acho que deve ser concluída aqui, é de encaminhar o material produzido aqui para a 9ª Vara Criminal da Justiça Federal. Isso. Essa sessão de hoje seja encaminhado tudo que foi levantado aqui do caso Edgar aqui no Duarte, que eu acho que e esse encaminhamento pode ser feito, eu estou sugerindo, né, pode ser feito junto com a Comissão da Verdade de Pernambuco. Faremos porque hoje conjuntamente. nós estamos numa audiência muito especial, porque tem, além do Ministério Público Federal, o interesse público tem da sociedade pernambucana. a Comissão da Verdade de Pernambuco. Eu sugeri, inclusive, que esses documentos fossem encaminhados diretamente à 9ª Vara, até porque é até mais interessante assim, para mostrar que... Não, e que fosse assinado, né, encaminhado junto com a comissão. Quer usar a palavra? Né? Não, só aqui, eu acho que eu queria só acrescentar. E essa cautelar, que é a última proposta aqui que apareceu como resolução, que se faça a representação em conjunto, a Comissão da Verdade... Ao Ministério Público a respeito da lotação que se faça o Ministério Público Federal junto com a Comissão da Verdade de Pernambuco, que foi a proposta aqui. Então, acho que aqui estão as propostas de resoluções. Comissão da Verdade de Pernambuco, Dom Helder Câmara. Eu queria informar o Ministério Público, na verdade, já foi aberto um procedimento de investigação em Pernambuco, porque, desde a instalação da Comissão da Verdade de Pernambuco, algumas pessoas têm sido ameaçadas por cartas. Essas cartas foram levadas ao Ministério Público Federal, que abriu um procedimento. Então, o que diz o Protocolo de Istambul e a regra internacional do qual nós estamos discutindo? E essa é a minha tese. Nós estamos numa transição. Essa transição ela é internacional. Por acaso, começamos agora, mas a experiência internacional ela é estendida ao caso brasileiro. Veja a resistência que se tem do cumprimento da sentença do Araguaia. E essa resistência se dá não no aspecto formal, não é? Aliás, se dá dentro do aspecto formal daquilo que a sentença do Araguaia exige que seja feito, como bem disse o Ministério Público. Não se trata de uma recomendação, mas uma decisão. E, em muitos casos, a gente tem sentido uma certa resistência a ela. Então, eu acredito que dizer que nós estamos nessa transição e que a experiência internacional, baseada em tratados e convenções, fundamenta um pedido, é mais do que uma fundamentação, porque, inclusive, nós já temos em Pernambuco uma ação do Ministério Público Federal investigando cartas que estão sendo enviadas para ameaçar pessoas dos trabalhos que nós estamos fazendo. Então, a reação a pessoas que estão sendo ouvidas ou aos comissionados é um dado concreto da conjuntura do qual nós precisamos agir. E talvez essa carta seja inibidora, né, esse pedido seja uma forma de impedir que essa cautelar de que pessoas sejam ouvidas, ou as que estão sendo ouvidas, ou as pessoas que estão trabalhando como comissionados venham sofrer no futuro ameaça de qualquer natureza. Eu acho que é uma forma de que o Judiciário tenha de colaborar. Não se está pedindo a suspensão, né, das atividades da pessoa, mas talvez o pedido razoável seria para que ele não esteja na atividade fim. Ele poderá ficar na atividade administrativa, meio, mas não na atividade investigativa, porque isso poderia significar, para a comunidade, uma ameaça ao próprio procedimento que exige a própria ampla defesa. O contraditório exige uma ética profissional. Eu acho que isso é razoável do ponto de vista da reflexão. Mas, enfim, o doutor Cassado Trindade pode falar melhor do que eu. Trindade, é uma honra ser chamado de Cansado Trindade. Mas não é o Cansado Trindade aqui, não. Estou cansado também. Para quem não sabe, o doutor Cansado Trindade é um eminente jurista da área de direitos humanos, jurista brasileiro, que já integrou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seria uma honra eu estar no lugar dele, mas não estou.
Obrigado, obrigado. Trindade. O Sérgio, uma dúvida. Diferente. Doutor Damião com a palavra. José Damião de Lima Trindade. Isso, não formou a Santíssima Trindade. Uma dúvida. Eu, diferentemente de você, eu não sou penalista, então surgiu-me essa dúvida. Ela diz respeito a propósito dessa sugestão de a própria Comissão Estadual da Verdade encaminhar ao juízo da 9ª Vara Criminal os depoimentos colhidos hoje. Minha dúvida é o seguinte: é possível um terceiro que não é parte produzir prova? Olha, eu entendo que é uma comissão do Estado, encaminhada, responsável por apurar fatos relacionados à ditadura militar, e que, no âmbito das suas atribuições legais, né, legislativas, ou da comissão, no caso da Comissão de Pernambuco, legais, apurou fatos específicos relacionados a um processo criminal, eu entendo que ela tem plenamente legitimidade. Dificilmente eu acho que o juiz mandaria retirar dos autos excluir dos autos eu penso que há lógica nesse raciocínio, mas seguramente a defesa vai arguir que a Comissão da Verdade não é parte dos autos e, portanto, não pode produzir prova. Eu não sei o que o juiz vai decidir. Não seria mais seguro enviar a Comissão da Verdade, enviar o material colhido hoje, enviar para você, e você seleciona o que... Eu acredito que, se for... Eu acho que é melhor a comissão mandar direto para a Justiça, porque desvincula um pouco essa coisa assim, de ficar só o Ministério Público como uma única instituição. Entendi. Ali encarregado Entendi. de velar pelo processo do Edgar Aquino Duarte. Mostra que há outras, em termos de legitimidade social, mostra que há outras instituições legítimas, investidas de poder do Estado, interessadas ali naquela solução daquele processo. Eu acredito que o doutor Hélio, se ele receber esse documento, ele vai abrir vista para o Ministério Público, a gente pede para abrir vista para a defesa, claro. para a defesa se manifestar, o princípio da ampla defesa. Né? Eu até sempre digo isso, né, que nesses casos é dado aos réus o direito que eles não deram para as pessoas que estavam ali sob o seu poder. Né? Ou seja, ter um devido processo legal, com citação, com produção de provas. Eles não vão ser torturados para confessar nada. Né? Muito bem. Acho que então. Bom, então, alguém gostaria de acrescentar mais alguma questão? Então, queria agradecer, não sei se o senhor vai usar a palavra para as suas considerações finais. Só agradecer mais uma vez. Segunda-feira a gente vai estar aqui novamente para falar do Aloysio Palhano, não é isso? Eu deixei, então, o material ali, tem mais um aqui. Então, quem tiver interesse, tem a cópia da denúncia e tem a cópia dos documentos que embasam a denúncia. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu só queria, antes de passar para o próximo caso, eu queria primeiro cumprimentar o Tenente Paz, Francisco Jesus Paz, primeiro tenente da reserva da PM, nosso companheiro da Resistência Democrática da PM de São Paulo, e o vereador Toninho Calunga de Cotia. Vamos lá. Segundo caso. Cuba, Ricardo, Cuba, vai ler o memorial? Saiu? Thaís, você pode ler o memorial? Vamos baixar a tela, ler o memorial Denis Casimiro. Então, nós vamos passar ao caso Denis Casimiro, assassinado em 18 de maio de 71. Eu estou falando na instituição. Tchau, Damião. É verdade. Pode baixar a tela, por favor? Vai pôr aqui o... Já vai. Então, eles vão... Espera aí. Eles vão mostrar... Isso aqui Valdemar, isso aqui é um resumo do caso Denis, que ele vai ler agora, ele vai mostrar. Eles vão ler? Eles vão ler. Depois você vai falar como testemunha, tá?
Eu vou mudar isso aqui. Hein? Aí eu vou mudar isso. Ah, claro, você vai falar. Esse é um resumo. É um resumo. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Thaís Barreto, sou jornalista, trabalho aqui na Assembleia Legislativa, junto à Comissão da Verdade. Agora nós vamos apresentar o caso do Denis Casemiro, assassinado em 18 de maio de 1971. A gente tem os dados básicos aqui, né, os dados pessoais, o nome Denis Casemiro, data de nascimento, dia 9 de dezembro de 1942, local de nascimento, Votuporanga, São Paulo, organização política, militante do Movimento Popular Revolucionário, aliás, Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, os dados biográficos. Nasceu em Votuporanga, interior de São Paulo, no dia 9 de dezembro de 1942. Filho de Antônio Casemiro e Maria Casemiro. Em sua cidade natal, foi pedreiro e trabalhador rural. Frequentava o Sindicato dos Lavradores de Votuporanga. A partir de 1967, vai para São Bernardo do Campo trabalhar na Volkswagen. Nesse período, travou o contato com Devani José de Carvalho, também assassinado pelo aparato repressivo do regime militar, e seus irmãos, Jairo e Daniel, este hoje faz parte da lista dos desaparecidos políticos. Denis passa, então, a fazer oposição à ditadura, quando entra para a Ala Vermelha e, posteriormente, a VPR. Desloca-se para o sul do Pará e depois vai cuidar de um sítio perto de Imperatriz, no Maranhão. Nesse local, estava em seu horizonte a expectativa de levar ao termo um trabalho de alcance político e militar no meio rural. Agora, os dados sobre a sua prisão e desaparecimento. Em abril de 1971, foi localizado e preso pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, que o trouxe para o DOPS de São Paulo, onde seria torturado durante quase um mês e assassinado pelo próprio Sérgio Fleury. A infâmia e flagelo a que foi submetido, assim encontra-se relatado no dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, 1964-1985. Aí tem uma aspas aqui do documento. No DOPS de São Paulo, onde permaneceu sendo torturado por quase um mês, durante esse período, era sempre transportados pelos corredores daquele órgão policial com um capuz cobrindo seu rosto para impossibilitar sua identificação e pelos demais presos. Um deles, Valdemar Andreu, conterrâneo de Denis, chegou a conversar com ele por alguns minutos. Ele estava confiante de que a retirada do capuz era um sinal de que as torturas acabariam e que o perigo de ser assassinado havia passado. No entanto, Denis foi fuzilado em 18 de maio de 1971 pelo delegado Fleury, tendo sido enterrado como indigente, além de seus dados serem alterados para não possibilitar sua identificação. No livro de registro do cemitério onde encontrava seu corpo, consta que teria 40 anos, quando, na verdade, à época, tinha 28 anos. A elucidação da sua prisão, tortura e morte começou a ser considerada, revisada no ano de 1979, durante a campanha da anistia. Seus restos mortais foram finalmente encontrados na vala clandestina do cemitério Dom Bosco, no bairro de Perusa, em São Paulo. E seu nome consta na lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140, de 95. Agentes policiais, preso e assassinado pela equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury. Bom, então vamos lá. Passa esse memorial, Thaís, por favor. Eu queria chamar o senhor Valdemar Andreu, ex-preso político, citado nesse memorial, e é o depoente desse caso. Ele veio de Votuporanga para fazer... Troca essa agora.
Ele veio de Votuporanga. Obrigado, viu, Thaís? Ele veio de Votuporanga para fazer esse depoimento. Vamos lá. Senhor Valdemar, tudo bem? Muito obrigado do senhor ter vindo. Muito obrigado do senhor ter vindo. Muito obrigado do senhor ter vindo de Votuporanga. Eu é que agradeço. Ele tem dificuldade para ouvir. Choque no ouvido, o cara perde a audição mais cedo. Vamos lá. Senhor Valdemar de Abreu, o senhor podia começar a falar, por favor, um pouco da sua relação com o Denis? O senhor esteve preso com ele, viu ele naquela situação? Podia falar um pouquinho, por favor? Começar a se apresentar. Primeiro falar do senhor mesmo. Quem é o senhor? Como o senhor entrou para a luta? Como é que o senhor conheceu a família Casimiro? Enfim, que o senhor fizesse uma introdução contando da sua própria vida. Um pouquinho para a gente conhecer o senhor. Deixa eu falar um pouquinho do senhor mesmo. O senhor me desculpe, que eu tive uma gripe e estou sofrendo um pouquinho de surdez. Então, estou tendo um pouquinho de dificuldade de ouvir. Mas deu para entender. Olha, eu queria começar dizendo o seguinte: os dados biográficos aqui estão corretos. Realmente foi assim que começou. Volkswagen, tudo isso aqui. Com relação à prisão, desaparecimento, corre uma versão... Não, espera um pouquinho. Fala um pouco do senhor. Se apresenta primeiro. Tá, você. eu vou apresentar. Depois você fala. Então, eu vou... eu quero dizer o seguinte. Eu acho que o que eu tenho a dizer não é muita coisa em termos de fatos, mas em termos de conteúdo, acho que é o mais importante. Eu queria começar o seguinte. Sou da cidade de Votuporanga, sou conterrâneo do Denis e do Dimas, meu irmão, os dois irmãos que morreram, e crescemos juntos lá numa mesma cidade. A partir de 64, nós